Embora estudar! Hoje nós vamos analisar os poemas da UEM, do vestibular UEM, de Oswald de Andrade. São 10 poemas. A maioria, né, praticamente todos os poetas, né, as obras, os poemas, eles são 5 poemas de cada autor. Do Oswald são 10. Tá? Então, Oswald de Andrade, né, Oswald, né, ele gostava de ser chamado de Oswald, né, para parecer mais um afrancesado, né? E ele tinha essa característica, né, de preferir o francês ao inglês como língua estrangeira. Morou em Paris, né? Então morou na França. Tinha toda essa questão aí. Oswald, então, muito importante, né, para o modernismo brasileiro, ali para o início, né, para a Semana de Arte Moderna. O Oswald, assim como o Mário, os dois de Andrade, né, os dois que eram tão amigos, foram importantíssimos para a literatura brasileira, para o que viria a ser a literatura a partir de 101 anos atrás, né? Ano passado fez centenário, né, da Semana de Arte Moderna. Então esses dois são muito, mas muito importantes. Fizeram realmente uma revolução, né? Ajudaram a fazer uma revolução. Foram os dois principais, né, escritores aí que ajudaram a fazer essa revolução na nossa literatura. Então, os dois, como eu falei, né, o Oswald faz parte ali da primeira geração modernista, né, a geração ali que iniciou, né, a geração chamada de geração heróica também, né, porque eles iniciaram ali, né, o modernismo no Brasil, ao lado de outros autores importantes também, né, como o Manuel Bandeira, tá? O Graça Aranha, o Ronald Carvalho, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, né, esses escritores. E mais um aí que eu não gosto de mencionar, mas a gente tem que mencionar, né? Dá vontade de vomitar quando falo o nome dele, o Plínio Salgado, né? Esse teria que ir para a lata de lixo, lata do lixo, né, da história brasileira. Mas vamos falar de coisa boa aqui, de autores bons, né? E Oswald é um desses bons autores, né? Responsável por dois manifestos aí importantíssimos, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Principais características, né? Nós estamos vendo aí a lista aí da UEM, ela vem bem numa sequência, né? Nós chegamos agora ao modernismo, então estamos na primeira geração aí do modernismo. Foi uma geração ali, um tempo curto, né? Mais ou menos de 22, mais ou menos não, de 22 a 1930. Né? Então temos um período aí curto de menos de uma década. Tá? E quais são as principais características desse período, né? Um nacionalismo, só que o nacionalismo crítico. Não é aquela coisa como no romantismo, né? Nós temos um nacionalismo crítico, né? A valorização do cotidiano, tá? Essa crítica bem, né? Bem feita à realidade brasileira, né? Uma renovação da linguagem ali, um resgate às raízes, né? Da cultura brasileira. Principalmente o Mário de Andrade fez muito isso, né? Resgatar. Mário de Andrade viajou pelo país todo. Oswald também fez isso, né? Viajou bastante. Há inclusive, né? Esses autores como Oswald, ele tinha uma relação muito bacana com escritores estrangeiros, né? Tem até uma história, já contei aqui no meu canal, inclusive, né? Se você quiser ver aí, chama-se, eu não lembro qual o nome do vídeo agora, mas acho que é Albert Camus no Brasil, ou em Iguape, né? Ele esteve acompanhado, o Oswald de Andrade chamou o Albert Camus, né? Nobel de Literatura, e ele veio ao Brasil e foi conhecer alguns lugares do Brasil. Ele levou até o lugar que ele mais se encantou no Brasil foi com a cidade de Iguape, no litoral de São Paulo, né, onde ele participou da festa de Iguape. Ele se encantou tanto com uma história que ele escreveu um conto, né, que chama A Pedra que Cresce. Tá? Então, continuando aqui, né, uma oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, aquela coisa do, né, o Bilac aqui para eles, né, não valia nada. Tá? Então, eles são totalmente opostos ao parnasianismo, aquela coisa academicista, né? A linguagem, a literatura tem que atingir o povo, não é para a elite. Essa a grande importância do modernismo, né? Com experimentações estéticas, com renovações artísticas, né, com muita ironia, com muito sarcasmo, com muita irreverência, com muito humor. Tá? E
Romper com as estruturas. No geral, as estruturas também, tá? As estruturas também dos poemas, né? Uso de versos livres, versos brancos. Então vamos aí aos poemas aqui. São 10, como eu falei. Mas os poemas do Oswald, eles são curtos, tá? Então vamos lá. Vício na fala. Para dizer milho, dizem mio. Para dizer mio, para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então aqui você já vê essa questão da linguagem, né? E o título é Vício na Fala. Tá? O que é esse vício de falar errado ou querer dizer o que é correto? Tá? Já para a gente refletir aí. Tá? Então, né? Se fala mio em vez de milho, mió em vez de melhor, pior em vez de pior, teia em vez de telha, telhado em vez de telhado, e vão fazendo telhados. E as pessoas que vão fazendo telhados, elas falam dessa forma. Então, elas não precisam falar, usar a gramática normativa, né? Então, rompendo barreiras aí na língua. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Observem que aqui você tem um diálogo bem curto, mas você imagina toda a ação, toda a história, toda a narrativa acontecendo, uma influência direta do cubismo, né? Parece que esse poema ele é feito ali em partes, né? Uma parte geométricas ali que se encaixam. A capoeira era vista, né, como algo de vagabundos, de vadios, né? Chegou a ser proibida no Brasil. E aqui a gente já imagina, né, um capoeira, um cara que luta capoeira e fala, né, quer apanhar, soldado? O quê? Né, o soldado é pego de surpresa. O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. E também aí já vem algo que é colocado pelos modernistas, né? De não ser o bonzinho, o pacífico, o que aceita, né? Aí na situação do escravizado, do negro, do marginalizado pela sociedade, ele vai lutar, ele vai colocar as suas armas para conquistar o que ele quer. E ele diz: quer apanhar? Né? Ele vai à luta. E aí você lá no final você imagina pernas e cabeças na calçada. Pernas e cabeças também porque o movimento da capoeira, né? A perna para o ar, a perna no chão, a cabeça na calçada. Ou a cabeça na calçada também pode ser a cabeça do soldado. Medo da senhora. Pessoal, essa é. Percebam, né, que são poemas curtos, mas você consegue imaginar uma grandiosidade muito grande. Esse poema é forte, né? Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. Há relatos, né? Isso era comum lá na época da escravidão, dos senhores de engenho se deitarem, né? Estuprarem, abusarem das escravizadas, né? E isso fazia com que muitas vezes as senhoras, né, elas tivessem um certo medo de perder, né, porque perdia na cama ali, né, as escravizadas davam de 10-0, né, digamos assim, são muito mais, né, é, quentes, né, do que as senhoras, tá? E também tinha a questão ali de muitas engravidavam, né, nasciam filhos, só que esses filhos eles não eram criados, né, como o senhor do engenho, o senhor, né, da fazenda, ele não registrava, então a criança ficava por ali sofrendo mesmo. Tá? Então vamos ver aqui. Medo da senhora já traz uma ambiguidade. A ambiguidade também é algo muito presente, tá, na literatura ali na primeira fase modernista. No modernismo em geral, né? Mas na primeira fase bastante também, na primeira geração. Tá? Medo da senhora. A escravizada tem medo da senhora ou é o medo da senhora? Tá? Medo da senhora. Ela tem medo.
A escrava pegou a filhinha nascida nas costas. Então, a filhinha nascida, nasceu há pouco. Nas costas também remete aos escravizados que vieram para o Brasil. Eles eram da costa da África, né? Então, viviam ali pelas costas da África. Temos que pensar em todas essas possibilidades. Olha quantas possibilidades aqui num poema de 4 versos, né? Então a escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba. O Paraíba, né, é o rio ali da região do Vale do Paraíba, onde havia muitas fazendas de café, né, onde os senhores eram todos ali, né, é, tinha toda essa questão que está aqui da escravidão. Tá? Uma região muito rica ali para os senhores de escravos, né? Então, essa escrava se atira no Paraíba com a filha. Para quê? Qual o motivo disso? Para que a criança não fosse judiada. E judiada aí nós temos uma palavra que vem de judeu, judiada, né? Da questão ali dos judeus terem sido judiados, né? Próximo poema, Levante. Contam que houve uma porção de enforcados e as caveiras espetadas nos postes da fazenda desabitada miavam de noite no vento do mato. Oswald de Andrade era um cara de muitas posses, né, de uma família abastada, né, uma família aí bem rica, né, com muito dinheiro, inclusive foi morar na Europa por isso, né, porque a família tinha dinheiro. Ele era formado em direito, mas não exerceu, ainda bem que veio pela literatura. Tá? Levante, né? Levante uma revolta, né? Os revoltosos se levantaram, né? E essa é uma história, um fato. é, Eu pesquisei bastante sobre isso, né? Há alguns artigos sobre isso que algumas gerações atrás, parentes distantes do Oswald de Andrade, né? Aparentemente distante mesmo, bem anterior, mas não da linhagem direta. Eles tinham a fazenda no sul de Minas Gerais, e lá aconteceu um levante e os escravizados mataram o senhor da fazenda, tá? Só que com isso eles foram enforcados, né? E as cabeças, né, de alguns deles foram espetadas em postes, inclusive, né, para que servissem de exemplo. Então, isso deve ter ficado na cabeça do Oswald. E ele escreveu isso. Contam que houve uma porção de enforcados e as caveiras espetadas nos postes. Então, quem foram os enforcados? Os escravizados. E as caveiras, né, foram espetadas nos postes das fazendas, realmente. Isso é ali na região de Cruzilha, São Tomé das Letras, né? Como é o nome daquela cidadezinha que fica ali perto também? Acho que é Luminárias, se eu não me engano. Aquela região ali, né, tão mística, que aconteceu esse fato. E isso até hoje contam essas histórias, né? Até pouco tempo se contava essas histórias mesmo que tinha acontecido isso e que eram mal assombradas essas fazendas, né? As pessoas tinham medo de passar por alguns lugares ali. E aí vem aqui o final, né? Nos postes da fazenda desabitada, miavam de noite no vento do mato. Ou seja, aquele medo, né? Miavam de noite no vento do mato, como se fossem fantasmas, espíritos que andam por ali. Azorrague. Percebam, né, como essa questão da escravidão está muito presente na literatura aqui do Oswald de Andrade. Chega, perdoa! Amarrados na escada, Chibata preparava os cortes para a salmoura. Então percebam aqui novamente, né, essa questão ali do cubismo influenciando, né? Nós temos ali por formas, né, um pouquinho de cada vez que a gente imagina. São poemas curtos, mas nos fazem pensar tanto. Então, de um cara que ele está sendo ali, né, chicoteado, né? E ele fala, chega, perdoa, ou seja, perdoa ele, né? E observe aqui a linguagem, né? A linguagem utilizada, também a linguagem popular. Amarrados na escada, amarrados, os escravizados. E aí a chibata preparava os cortes, ou seja, não é nem a chibata que é o pior. A chibata é o início. A chibata ainda preparar os cortes para a salmoura. A salmoura que vinha depois é que seria a dor maior, né? Aquela água com sal que era jogada ali, né?
nos cortes, nas máculas, né, nos machucados ali deles. Relicário. No baile da corte foi o Conde Dan quem disse para a Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. Quando o Oswald escreveu esse poema, a monarquia já havia acabado no Brasil, já há algum tempo, né? Então, o Conde Dan era o genro do Dom Pedro II, né? Casado com a princesa Isabel. Mas ele traz esses personagens, né? Para aquela coisa do até eles se rendem, né? Até eles se rendem a essa questão cultural aqui, a valorização da cultura brasileira, né? Dos produtos brasileiros, da cultura brasileira. Então, relicário, relicário onde você guarda, né? As relíquias, as coisas, né? Os tesouros. Então, aqui é o relicário do quê? Do Brasil. Então, no baile da corte, ou seja, lá antigamente, né? Já há algum tempo, não no tempo do Oswald, né? Tá? O Conde Dan quem disse, foi o Conde Dan quem disse para a Dona Bem-vinda. Esse Bem-vinda também tem, né? Bem-vinda, tá? O nome ali. Farinha de suruí. Suruí. Pessoal, posso estar errado, se alguém tiver, é claro, sempre acrescentem, né? Comentem se souberem algo mais. Suruí é uma etnia, né? Do norte do Brasil, tá? De indígenas, tá? Então, farinha de suruí, pinga de Paraty, a cidade, né? Fumo de Baipendi também, a cidade, né? Em Minas, tá? Paraty no Rio, Baipendi em Minas, tá? Pinga de Paraty, fumo de Baipendi, é comer, beber, pitar e cair. Ou seja, acontece tudo isso com você, né? A valorização aqui da cultura brasileira. Senhor feudal. Se Pedro II vier aqui com uma história, eu boto ele na cadeia. Então, esses dois poemas, eles estão interligados por apresentarem personagens, né, do Brasil Império, no tempo do Pedro II. Senhor feudal, ele remete, né, à Idade Média. Mas esse senhor feudal já se passou há muito tempo. Então, se Pedro II vier aqui, né, Pedro II, Dom Pedro II, vier aqui com história, eu boto ele na cadeia, porque hoje ele é qualquer um aí, né? Como acabou. E Dom Pedro morreu lá em 1891, né? Então, bem, se eu não me engano, o Oswald nasceu em 1890. Eu não sou bom com data, vocês sabem disso, né? Mas se eu não me engano, acho que ele nasceu em 1890. Então, ele nasceu no Brasil já república. Prosperidade. O café é o ouro silencioso de que a geada orvalhada arma torrefações ao sol. Passarinhos assoviam de calor, eis-nos chegados à grande terra, dos cruzados agrícolas que no tempo de Fernão Dias e da escravidão plantaram fazendas como sementes e fizeram filhos nas senhoras e nas escravas. Eis-nos diante dos campos atávicos, cheios de galos e de reses, com porteiras e trilhos, usinas e igrejas, calçadas e frigoríficos, eleições, tribunais e colônias. Prosperidade. O que é essa prosperidade? Tudo que veio com esse poema, né? Significa essa prosperidade. E essa prosperidade, lá no final, a gente vai pensar assim: isso é algo bom, realmente? Né? Então, vamos lá. O café é o ouro silencioso. Beleza? Bem entendido, né? O café é o ouro silencioso, né? Não se faz aquele alarde como o ouro. Olha, descobrimos ouro. Pessoal, vou ser sincero com vocês, tá? De que a geada orvalhada arma torrefações ao sol, eu não consigo compreender, tá? Já tentei de várias formas, pesquisei, eu não consigo compreender esses dois versos, tá? Passarinhos assoviam de calor, eis-nos chegados à grande terra dos cruzados agrícolas. Cruzados com relação com cruzadas, tá? Cruzados agrícolas que no tempo de Fernão Dias e da escravidão plantaram fazendas como sementes. Então, né? Como se fossem cruzadas, que lá no tempo do Fernão Dias, né, e da escravidão, coisas ruins, plantaram fazendas como sementes, ou seja, foram espalhando fazendas, né, esses latifúndios foram crescendo, tá?
E aí, uma relação com o poema anterior lá. E fizeram filhos nas senhoras e nas escravas. Fizeram filhos, ou seja, esses caras, a prosperidade, né, deles, vão, né, podem tudo. Filhos nas escravas e nas senhoras. Eis-nos diante dos campos atávicos, cheios de galos e de reses, né, cheios de animais, de posses, né. E aí o que tem né, nesses campos, tá, da prosperidade? Porteiras e trilhos. Ou seja, fecha, agora é meu, fechei, coloco uma porteira, trilhos que vão para outros lugares, né? Usinas e igrejas, né? Ali as usinas, né, que produzem os produtos deles, né, como a usina de cana, por exemplo, igrejas, porque a religião também está ligada a isso, caçadas e frigoríficos, eleições, tribunais e colônias. Essa é a prosperidade. Aqui está a questão do nacionalismo crítico, tá? Essa crítica ao país. Pronominais. Um dos poemas mais conhecidos do Oswald, né? Dê-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Pronominais, né, já tem a ver com a colocação pronominal. A colocação pronominal diz, né, que quando se começa não se começa uma oração, né, com o pronome oblíquo, tá? Então não se começa uma oração com me dá um cigarro. Começa com dê-me um cigarro ou dá-me um cigarro, né? Sempre o verbo antes, o pronome oblíquo depois. Só que aqui ele vem dizer, né? Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, né? O mulato sabido. Mas adianta ser sabido? O que é ser sabido aqui? O que é ser esperto, né? Mas o bom negro e o bom branco. O bom negro e o bom branco, ou seja, todas as pessoas boas da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Eu sou próximo, né? Essa relação de proximidade quando você usa os pronomes assim. Me dá um cigarro, me dá um cigarro. E soa tão bem, né? Soa tão melhor. Tá? Essa é até uma crítica, né? Anda rolando por aí, eu tenho visto muito ultimamente, né? O, qual o maior atropelo da língua portuguesa, né? Eu vejo as pessoas compartilhando isso como se fosse, né? Nossa, isso faz mal aos meus ouvidos. Cara, para mim o maior atropelo da língua portuguesa são essas pessoas que têm o costume de ficarem tentando corrigir a forma de falar de outra pessoa. Tá? Esse para mim é o maior atropelo. E o Oswald de Andrade também já pensava assim 100 anos atrás, né? Porque o Pau-Brasil foi publicado em 1925, né? Então, 98 anos atrás. Contrabando. Contrabando é um livro que fecha, né, o Pau-Brasil. E ele não é à toa que ele fecha, né? Porque contrabando você já vai pensar assim, uma coisa ilegal, né? Trazendo algo ilegal de outro lugar. Mas o que é esse contrabando? Os alfandegueiros de Santos. Por que Santos? Porque antigamente, né, nós chegávamos, né, da Europa, de qualquer lugar que precisasse atravessar o mar, através do porto, né? Não havia o avião ainda, né? Voos comerciais, não havia nenhum avião, né? Então, os alfandegueiros de Santos, né? As pessoas que trabalham na alfândega de Santos, ali, examinaram minhas malas e percebam, né? Examinaram minhas malas, minhas roupas. Ou seja, parece que ele tá bravo. Né? Observa ali, tá? O som do S ali no primeiro verso, tá? Os alfandegueiros de Santos. Né? Os alfandegueiros de Santos. Os alfandegueiros de Santos. E aí a gente vem para a segunda, né? Para o segundo verso. E já tem um som mais nasalizado, né? Pro segundo e terceiro. Examinaram minhas malas, minhas roupas. Né? Examinaram minhas malas, minhas roupas, tá? Terminando ali com S também, igual o Santos.
Os. Mi, ma, mi. Isso tem a ver com a musicalidade também, tá? A questão futurista aqui, né? O futurismo influenciando. Mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. E até rima ali no final, né? Uma saudade feliz de Paris. Tá? Então, observa, né? Procuraram tanta coisa ali, examinaram, né? Só que eles não viram que ele trazia, né? Maior ali. Tá? Que era o quê? Que era uma saudade feliz de Paris. Bons tempos, né? Que ele viveu ali em Paris. Como eu disse a vocês, o Oswald ele tinha essa preferência, né? Do francês ao inglês. Tá? Então, essa coisa da França para ele, né, ser melhor do que a Inglaterra. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!